Tudo bom, meus amigos do terceiro ano? Como é que estão vocês? Excepcionalmente, você viu, nós tivemos duas aulas de História Geral referentes à revisão, não é? Quarta-feira passada, em que nós apresentamos, né, a formação do Império Bizantino, e hoje, na sexta-feira, que é o horário realmente normal para essa aula de revisão, a gente vai ver o governo de Justiniano. Não é? Tá lembrado? O Império Bizantino é o Império Romano do Oriente. Ele foi criado quando o imperador Teodósio, em 395, antes de morrer, dividiu o império entre seus filhos. Honório, que ficou com o lado do Ocidente, o lado podre, o lado ruim, o lado que estava fundando, e Arcádio, que ficou com o lado do Ocidente, o lado bom. Muito bem. Arcádio casou, teve filhos, os filhos casaram, tiveram filhos, netos, etc e tal. E o Império Bizantino teve no século VI, tudo agora depois de Cristo, todas as datas depois de Cristo, um imperador muito importante, que consolidou, através de sua administração, o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. Esse imperador é Justiniano. E é sobre ele que a gente começa a falar agora. O governo de Justiniano. Um mapa, como sempre, ilustrações maravilhosas que o nosso livro tem. Não é? Justiniano não era filho do imperador Justino, que o antecedeu. Era sobrinho. Mas quando Justino morreu, os dois filhos de Justino começaram a brigar entre si, né, pelo trono. Claro que oficialmente o primogênito deveria assumir o trono, mas você sabe que no Império Romano, tanto o antigo quanto o agora Império Oriental, o Império Bizantino, né, terminava chegando ao poder quem tinha exércitos. E aí os dois filhos começaram a brigar entre si. E os generais ficaram em dúvida sobre quem apoiar. Um dos generais, né, havia Narsés e Belisário, perceberam que nenhum dos dois faria um bom governo, né, e seriam dificilmente manobráveis. Justino tinha um sobrinho, e que, portanto, estava também na linha de sucessão, e o general Belisário resolveu, então, a situação seguinte: o herdeiro do trono vai ser Justiniano, que é um menino muito ligado às coisas é, intelectuais, né? E a administração vai terminar ficando nas mãos da gente, do que esses dois aí brigando, vai dar muita confusão. Então os dois herdeiros legais são mortos, os filhos de Justino, e a nobreza aceita a solução golpista de Justiniano no poder. Pronto. Justiniano era casado com uma mulher chamada Teodora. Teodora tinha uma origem humilde, né? Teoricamente, Teodora não podia ser imperatriz, mas foi. Tinha uma origem humilde e um tanto quanto controversa. Há muita história sobre Teodora. O fato é que ela era uma mulher inteligente, né? Muito inteligente e preparada intelectualmente. Ela percebeu, não é, que a sua beleza, não é, o seu corpo perfeito, poderia ser uma moeda de troca para ascender socialmente. Inclusive, ela era amante de Narsés e de Belisário, esses dois generais que eu falei ainda há pouco. Não é? E terminou casando com Justiniano. Não é? Aliás, a primeira mulher com quem Justiniano manteve relações sexuais foi exatamente com Teodora, né? Ele já com mais de 20 anos. Então, Justiniano, na verdade, era manobrado por essas forças políticas dentro do palácio, né? Por esses conchavos, por essas tramóias dentro do palácio. Né?
alguém vai dizer, pô, como é que um panaca desse vai terminar sendo um dos maiores imperadores? É porque Justiniano sabia escolher as pessoas a quem ele delegava poderes para realizar determinadas coisas, né? Ele era intelectual, sem dúvida nenhuma, poderia ter sido manobrado, mas ele foi muito inteligente de usar essas forças de golpe, de tramóia, de conchavo a seu favor, para produzir o que ele queria fazer. E aí terminou acontecendo, não é? Então, pouco importa se Teodora o traía. Ele não estava nem aí. O importante é que o que ele queria e desejava fazer terminasse sendo feito. E é isso que vai acontecer. Então, falando pelo livro, não é? Seguindo a sequência, o governo de Justiniano, Basileus, é o apelido, é o título que se dá ao imperador no Oriente. A gente já viu que os reis na Grécia usavam esse título, Basileus. Reconquistando terras perdidas, né? Ele fortaleceu o exército e a marinha e recuperou parte do norte da África e na Itália, o nordeste da Itália, a região de Veneza e de Ravenna, o sul da Espanha, e passou a controlar o mar Mediterrâneo, que era daí de onde vinha o comércio, e isso é o que importava, não é? Para custear os gastos com essas guerras de conquista e as grandes obras públicas que Justiniano vai desenvolver, ele teve que aumentar impostos e criar novos impostos. E como sempre, né, isso é cobrado às populações mais pobres e à classe média e aos trabalhadores livres e pequenos proprietários. E aí Justiniano vai enfrentar uma revolta, né? A revolta de Niquet. A palavra Niquet significa vitória. Justiniano, né, ao mesmo tempo que fazia essas guerras, ele estava desenvolvendo grandes obras públicas, né? Por exemplo, ele ampliou as muralhas que cercavam a cidade de Constantinopla, de Bizâncio, né? É claro que todas essas obras públicas davam emprego a muita gente, mas você sabe que obras públicas requer dinheiro e isso gera inflação na medida em que você não tem recursos suficientes para bancar esse negócio. Aí tem que haver imposto, essas coisas que a gente fala, né? Muito bem. Além disso, ele iniciou uma reforma na chamada Ágora, na grande praça pública de Constantinopla, e construiu um espaço imenso para a população se reunir para ouvir os editos, a proclamação das leis, essas coisas. Construiu também um lugar de, como é que a gente chama, de diversão pública, um hipódromo. Um dos esportes favoritos entre a população era a corrida de cavalo de bigas, né, e de cavalo nos espaços denominados de circos, né? E o circo que existia, não é, o hipódromo que existia, era para, como é que se diz, que a gente chama, muito pequeno, muito acanhado. Aí, resultado, ele criou um novo hipódromo. Esse novo hipódromo, lógico, custou uma fortuna, cabia 40 mil pessoas. E foi inaugurado com, não é, uma grande disputa de vários páreos entre os cavalos. E, geralmente, não é, nos campeonatos, não é, dois grupos de cavalos terminavam a disputa final. Eram chamados os verdes e os azuis. Os verdes eram os cavalos que pertenciam à nobreza. Inclusive o imperador também era um grande criador de cavalos de corrida. E os azuis. E os verdes, o grupo verde, era dos grandes proprietários, os grandes comerciantes, o pessoal do manufatura, né? O pessoal que não era nobre, mas que tinha algum dinheiro. Essa disputa entre verdes e azuis era sempre um negócio complicado. E você sabe que a gente aposta em cavalos, né? Existe esse negócio de você ir para fazer o jogo apostando cavalo tal, né? Aposto 100 reais, 200 reais, 1000 reais. Bom,
Na corrida final, 2 cavalos disputavam, né, o prêmio, que não era grande coisa em dinheiro, mas as apostas rolavam, era muito dinheiro em torno desse negócio. Na reta final, 2 cavalos cruzaram a linha de chegada. Um do grupo azul e outro do grupo verde. Sabe aquela coisa que deixa dúvida? Hoje em dia, né, você tem o vídeo. Há muitos anos atrás, antes do vídeo, você tinha a foto. Quando um cavalo passava e o outro vinha, pá, 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 2 fotos marcavam aí. E aí você via qual era a cabeça do cavalo que havia vencido. A foto não deixava dúvida, não precisava juiz determinar isso. Mas antigamente, eu estou falando, não é, do Império Bizantino, no século VI depois de Cristo, competia aos juízes que ficavam na reta de chegada dizer qual cavalo cruzou. E os juízes preferiram dizer que o cavalo do grupo azul, o cavalo da nobreza, da aristocracia, o cavalo, não é, do Aras de Justiniano foi o vencedor. E o cavalo verde chegou em segundo lugar. Menino, quando foi anunciado, pessoal com os dedos para baixo, aquele gesto, não é, da luta de gladiadores para matar, e o povo começou a gritar a vitória dos verdes. Nike, ou Nica, Nike, essa palavra significa vitória, né? E os juízes não conseguiam falar e se ouvir, e o povo vitória, vitória, vitória. Daí o pessoal começou a sacudir, entendeu? Garrafa de cerveja, lata de refrigerante, e pau e pedra, e a disputa começou a ficar confusa. Justiniano caiu fora do hipódromo e foi para o palácio. Aí o pessoal gritou, né? O imperador fugiu, covarde, ladrão. Pronto, aí o pessoal começa a sair de dentro do estádio e descer pelas ruas. Aí, lógico, pelas ruas, além da manifestação, há também o vandalismo. Aí o pessoal começou a quebrar o que vinha pela frente, a derrubar lata de lixo, a tocar fogo, né? A quebrar vidraça de loja, a quebrar vidraça de automóvel. Menino ia tocar fogo e indo do hipódromo em direção ao palácio. Do palácio, o pessoal, a nobreza começou a ver a população chegando, não é? E os bairros também, né, da população mais pobre começava também a se agitar. Em torno de 40 mil pessoas. Era gente, muita gente, pelo meio da rua, em Constantinopla, em Bizâncio. E aí Justiniano começou a arrumar as malas. Eu vou me embora. Porque se esse povo chegar aqui no palácio, não vai sobrar nada de mim, eles vão me estraçalhar. Quando ele está tentando fugir, Teodora, a esposa, a imperatriz, a Basilissa, não é isso? Basilissa, feminino de Basileu. Por que você está indo, Justiniano? Aí disse, eu estou indo embora, porque é a população. Aí disse, muito bem. Se você quer fugir, fuja. Agora eu vou ficar. Eu prefiro morrer enrolada na púrpura, tecido que representava a nobreza. Prefiro morrer enrolada na púrpura do que passar para a história como covarde. Aí chamou Belisário, chamou Narcés, aí disse, ó, a situação é essa, bota o mapa da cidade aí. O que é que está acontecendo? Está acontecendo isso, tais e tais bairros estão dominados, não sei o quê. Qual é a solução? Aí disse, imperatriz, ó, a solução, infelizmente, só tem uma. É a gente botar as tropas na rua e massacrar os revoltosos. Aí disse, então faça. Vai ser um banho de sangue. Pode fazer. Pronto. Ela então assumiu a responsabilidade de controlar a revolta Niquê. E você já sabe que o banho de sangue aconteceu, né? Então aí vem a revolta. A revolta e a violência se espalharam pela cidade. O imperador, na verdade foi Teodora, ordenou a cruel repressão que ocasionou um incêndio gigantesco e resultou na morte de
35 mil pessoas. Você pense a polícia reprimindo uma passeata em Recife e mate 35 mil pessoas. Hoje em dia, esse número seria assombroso. Aliás, se morresse 100 pessoas já era um escândalo. Se morresse 1.000 era caso para intervenção. Morreram 35 mil. Não foi a única revolta, mas foi aquela em que ficou demonstrada à população: não tente ir contra o Basileu, contra o Césaropapa, contra o imperador. Você vai se dar mal. A repressão vai ser violenta. No campo intelectual, o Justiniano vai, está aqui no livro, não é? Criar uma nova legislação. Então, em primeiro lugar, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar as antigas leis de Roma. Não, ele vai convocar uma comissão de juristas, né, lideradas por Paulo, Papiano e Ulpiano. São 3 grandes advogados da época, 3 grandes juízes. Muito bem, só eu quero reformar as leis aqui do Império Romano do Oriente. Mas as leis de Roma antiga, existem leis, não é, da Roma antiga que podem servir ainda hoje. Eu queria que você desse uma olhada nas leis antigas e desse uma geral nessas leis, né? Tire o que não serve mais e dê uma modernizada naqueles artigos, naqueles códigos que podem servir. Então foi feita, não é, uma seleção das antigas leis. Muito bem, não é? Então é o chamado Código, não é, de Justiniano. Depois, as leis que foram criadas por Justiniano eram chamadas de novelas. A palavra novela vem de novo, né? Aí é no sentido de leis novas. O digesto. Digesto significa sintético, resumido. Era uma síntese, não é, das leis e dos códigos todos que existiam e serviam para o estudo dos futuros advogados, futuros jurisconsultos. E os institutos eram a jurisprudência, aquelas decisões dos tribunais. No nosso livro isso está trocado. Preste atenção. O Código, reunião das leis romanas desde o século II. Novelas, leis lançadas por Justiniano. Aí vem digesto, parecer dos juristas romanos. O digesto era o resumo para os estudantes de direito. Os institutos, que está aí como quarta parte, é que são os pareceres dos juristas romanos, né? Está trocado aí. Mas atenção, o vestibular não vai perguntar a você esses detalhezinhos. Vai apenas perguntar, não é, qual é a importância no campo jurídico que teve o Justiniano. A resposta é, né, elaborou um novo código de leis, né, para o Império Romano do Oriente, né? Esse código de leis vai servir de base também para a legislação da Igreja Romana para o Ocidente, para muitas leis dos reinos bárbaros, né, leis de reinos bárbaros, e mais tarde vai influenciar os códigos de leis na formação dos chamados Estados Nacionais, né, no final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Vê a importância que teve isso. Muito bem, esse menino morreu, Justiniano. E aí outros imperadores seguiram. E aí começou uma discussão, né, já no século VII, no século VIII, sobre as imagens que estavam sendo colocadas nas igrejas, né? As esculturas e as pinturas nas paredes, mosaicos, etc. O que danado tem a ver com isso? Você sabe que o cristianismo nasceu do judaísmo. E o judaísmo proibia que se fizesse imagens representando Deus, representando os patriarcas, representando os líderes religiosos, os profetas.
os templos dos judeus não podiam ter imagens. É verdade que a Arca da Aliança, né, o baú onde se guardavam o pergaminho sagrado, a Torá, ele tinha dois anjos, dois querubins enfeitando, não é, aquele baú. É verdade também que havia imagens de um touro feito em bronze, não é, sobre os quais, eram 4 touros, repousava uma gigantesca bacia, não é, que era utilizada, não é, nos trabalhos do templo. Era uma espécie de piscina ou de reservatório. Aqui e acolá se fazia uma imagem, mas ninguém podia reverenciar essas imagens como algo sagrado. Ora, o cristianismo de início também não usou imagens sagradas. Mas com o tempo, eu estou dizendo já, né, no século I, né, muitos cristãos colocavam no seu túmulo imagens representando Jesus Cristo, ou alguns apóstolos, como Paulo, Pedro. Né? No século II, III, essas imagens vão se multiplicando. Primeiro nos túmulos, depois nos lugares onde os cristãos se reuniam para celebrar o seu culto. Quando o cristianismo se tornou religião oficial, os cristãos passaram a ter suas próprias igrejas, ou aproveitavam antigos templos, né, dos deuses romanos e gregos, ou construíam suas próprias igrejas. E aí essas igrejas, as paredes eram pintadas com imagens. Gente que fazia escultura antigamente dos deuses, né, primitivos, passou a fazer imagens de santos, de anjos. Né? Jesus, que inicialmente, né, tinha o rosto de um jovem, passou a ser representado, né, no mundo oriental como um senhor de barba. Né? De início todo mundo tinha cabelo curto, depois, como no Oriente, né, os homens usavam cabelos longos, aí a imagem de Jesus passa a ter cabelos longos, Deus Pai passa a ter cabelo longo, todo mundo passa a ter cabelo longo, gente que nunca teve. Por exemplo, Paulo, como cidadão romano, usava cabelos curtos. Né? Quem usava cabelo longo e barba eram os orientais. Gregos e romanos não usavam cabelo longo, muito menos barba. Era raro você ver um ocidental usando cabelo comprido ou barba. Isso era uma esquisitice. Está vendo? Então, as imagens que a gente vai criando para o mundo católico são as imagens orientais, que davam dignidade, austeridade, né? Força, autoridade para o mundo. Mas tinha cristãos que não gostavam de ver as pessoas se ajoelhando diante daquelas pinturas ou diante de esculturas para rezar. Eles diziam que isso era idolatria, que as imagens, em grego, ícone, ou ícono, imagem sagrada, que um ícone era uma escultura, e portanto, era um ídolo, e portanto, ajoelhar-se diante daquele ídolo, rezar e pedir àquele ídolo, como se estivesse falando com alguém, isso não era culto. O nome disso é idolatria. E a Bíblia proíbe a idolatria. Portanto, as igrejas cristãs não devem ter imagens. Sim, e o que é que a gente vai fazer com essas imagens? Vamos destruir essas imagens, seguindo a palavra de Deus, obedecendo a letra da Bíblia. Pronto. Destruir, quebrar em grego, é o verbo klastein. Iconeclastein, quebrar imagens, destruir imagens. Revolta iconoclasta ou iconoclastia é a revolta motivada por parte dos cristãos, e inclusive às vezes contavam com o apoio de alguns imperadores, contra o uso de imagens dentro dos ambientes sagrados dos templos das igrejas cristãs. Menina, esse negócio se arrastou durante muito tempo. Diz aí, né, a questão iconoclasta. Né? Muito bem. Em 776, por opção religiosa e por se opor ao crescente prestígio
riqueza dos monges, eram os monges que fabricavam as esculturas, ou as pinturas em madeira, os ícones, ou faziam as pinturas nas igrejas. Muitos mosteiros ficavam ricos reproduzindo imagens. O imperador bizantino Leão XIII, eu estou na página 183, mas atenção, não interessa a página, a questão iconoclasta do capítulo 9, a gente estudando o Império Bizantino. O imperador Leão XIII proibiu o culto às imagens sagradas e ordenou a destruição dessas imagens em todo o império. Logicamente que o povo, influenciado pelos monges, pelos membros do clero, que queriam imagens, se revoltou. Enquanto aqueles outros que apoiavam o imperador, né, resolveram resistir. Pronto. Começou uma guerra civil entre quem era a favor das imagens e quem era contra as imagens. Esse negócio durou mais de 100 anos, esse bate-boca, essa confusão. Até que finalmente, né, a imperatriz Irene, mulheres podiam ser basilissas no Império Bizantino. A imperatriz Irene, no ano 843, ou seja, 120 anos depois do imperador Leão XIII desautorizar o culto às imagens, ela restaurou o culto às imagens e tornou oficial o culto às imagens. Muito bem, o mundo está seguindo, parte do Império Bizantino foi invadida pelos árabes, pelos muçulmanos, e o mundo continua. Lá pelo ano 900, né, Bizâncio entra em acordo com os califas do Oriente para que os cristãos pudessem visitar os lugares sagrados, né? E aí algumas ilhas do Mediterrâneo são devolvidas a Bizâncio, né? Os bizantinos passam a ter portos no norte da África, em território muçulmano, e a convivência entre o Império Bizantino e os muçulmanos passa a ser tranquila. Não é que eles se gostassem, mas economicamente a paz era melhor, tanto para o comércio dos muçulmanos, tanto quanto para o comércio dos bizantinos. Note que é o interesse do dinheiro que estabelece um equilíbrio. Muito bem. O tempo vai correndo e os imperadores de Bizâncio não gostavam dessa história que os cristãos do Ocidente tinham inventado. É de que o bispo de Roma, o patriarca de Roma, era o chefe de todos os bispos do mundo. Porque o bispo de Roma descendia no sentido de poder, né, de Pedro, o apóstolo a quem, segundo o Evangelho diz, Jesus teria entregue as chaves do reino dos céus. Tudo que Pedro ligasse na terra seria ligado também no céu. Tudo que Pedro desligasse na terra seria também desligado no céu. E Pedro teria sido o primeiro bispo de Roma. E ele passou o poder que ele tinha para um outro bispo, antes de morrer, chamado Lino. E Lino passou para Anacleto. E Anacleto passou para... Ou seja, os bispos de Roma receberam o poder de Pedro, que teria sido o primeiro papa. A palavra papa significa pai espiritual, na língua dos lombardos, né? É no sentido de chefe espiritual, patriarca, o cacique de todos. Só que o pessoal de Bizâncio não aceitava isso. E o imperador de Bizâncio não achava nada interessante que um bispo de Roma mandasse nos bispos do Oriente. Porque no Oriente valia o César ao papismo. Quem era chefe dos bispos era o imperador. E parte das rendas da igreja ficava com o imperador. Se eu aceitasse a ideia do papado, o Papa de Roma, Bizâncio teria que pagar impostos ao Papa de Roma. E o imperador de Bizâncio não seria mais chefe da Igreja do Oriente. Esse negócio foi rolando, né? E durante muito tempo, né, papas e imperadores
de Bizâncio foram tratando a coisa, não é? Empurrando com a barriga, até que um dia vai ter que resolver. É quando um papa chamado Gregório VII vai exigir que os bispos do Oriente se submetam ao poder do bispo de Roma, porque o bispo de Roma é o verdadeiro representante de Pedro, e Pedro foi o primeiro chefe da igreja. Pronto. Nesse bate-boca, precisava se arranjar uma desculpa religiosa para romper o mundo ocidental com o mundo oriental. E a desculpa religiosa foi a seguinte: uma interpretação do dogma, da crença na Santíssima Trindade. Os cristãos acreditam que Deus é um só, mas Deus se apresenta para os homens, né, em três formas diferentes. Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Salvador, e Deus Espírito Santo, Paráclito, Consolador, o mantenedor da igreja. Não são três deuses, é um somente Deus que aparece, se manifesta aos homens de três maneiras diferentes, com três naturezas diferentes, né? Três pessoas diferentes. Aí, resultado, havia uma oração que os cristãos rezavam, onde se dizia: creio no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, ou seja, ele é ao mesmo tempo, não é? Deus Pai e Deus Filho, porque tudo é uma coisa só. Em latim, essa oração se diz: Credo in Sancto Spiritu, que procede de Patri Filioque. O pessoal de Bizâncio dizia que estava errado. O Espírito Santo procede só do Pai, não procede do Filho. Então eles rezavam: creio no Espírito Santo, que procede do Pai. Ponto. Não diziam e do Filho. Vê que isso é uma idiotice, isso é uma besteira, isso não faz diferença nenhuma. Mas eu precisava de um motivo para separar as duas igrejas. E o motivo é esse. Quando na verdade você está vendo que o motivo é uma questão política, imperadores e papas que não se entendem, e uma questão de impostos, de dinheiro. Mas a desculpa vai ser a desculpa teológica. Pronto. Em 1054 vai haver uma divisão entre a Igreja Católica Apostólica, ligada ao Bispo de Roma, romana, e a Igreja Católica Apostólica, ligada aos imperadores, ortodoxa. Vão surgir duas igrejas católicas apostólicas a partir de 1054. É o chamado Cisma do Oriente. Cisma quer dizer separação, divisão. O cisma, separação, divisão. Ainda hoje essa divisão entre os cristãos católicos existe, né? Existe a igreja ortodoxa da Europa Oriental e do lado oriental do mundo, não é? Do Oriente Próximo, e a igreja católica apostólica romana da Europa Ocidental e da América Latina, né? E parte da África e parte da Ásia. Mas aí a quantidade de gente, de cristãos, é muito pequena, né? Na verdade, você viu essa divisão, né? Não vai impedir que os cristãos depois se juntem 20 anos depois para combater os turcos seljúcidas. Aí vem as cruzadas, né? As cruzadas são guerras por quê? Porque o mundo bizantino começou a ser atacado pelos turcos seljúcidas. E os cristãos que até então podiam ir para os lugares sagrados, visitar Jerusalém, Belém, Nazaré, lugares por onde Jesus teria passado quando estava aqui na terra, os seljúcidas proibiam. Para os seljúcidas, cristão bom é cristão morto, preferencialmente frito no azeite ou grelhado feito churrasco. Não, eu não estou brincando. Era assim que os seljúcidas faziam com quem não aceitava o Corão. Sacudiam em tinas com azeite fervendo ou queimavam em cima do fogo em grelhas feito quem está fazendo churrasco. Aí Bizâncio diz: ó, o mundo cristão está sendo ameaçado, não importa se é ortodoxo ou romano. A gente tem que se unir. Em 1096, né, essa reunião vai provocar a primeira cruzada, o primeiro grupo militar saindo do mundo feudal, passando por Constantinopla
para conquistar a Terra Santa. Bizâncio continuava importante no mundo. Mas como a gente vai falar sobre as cruzadas em uma outra aula, quando a gente estiver trabalhando, não é, as crises feudais, sobre Bizâncio, a gente para por aqui. Dê uma olhadazinha nesse capítulo que fala sobre Bizâncio. Leia, faça os testes. Ó. Tem coisas sobre o assunto. Não é? Leia os textos que seguem e que aprofundam o nosso conhecimento. Nosso livro é rico de muita coisa. E você, lendo isso, você aproveita muito também. Tá bom? Até a nossa próxima aula.